Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta. O tema que estamos a estudar esta temporada é o tema do grande conflito. Este conflito cósmico que começou no céu e que acabou por vir a esta terra. Conflito entre Deus e Satanás. Pode acompanhar este estudo através da televisão, no canal 186 da MEL, no YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda na Rádio Clube de Sintra em 91.2 FM na Grande Lisboa. Não importa a forma que escolha, o importante é estar connosco. No episódio de hoje vamos aprofundar a luz vinda do santuário. E para nos ajudar neste tema tão profundo, temos connosco novamente Daniel Simões, instrutor bíblico, bem-vindo. Claro. E também Pastor Pedro Esteves, bem-vindo também. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. E como é um tema muito profundo, eu gostaria que nós pudéssemos começar com uma pequena oração. Podes fazer, Pedro? Vamos a isso, vamos pedir a presença e a bênção de Deus aqui connosco. Nosso bom Deus, Pai amado, te agradecemos pelo privilégio maravilhoso de abrirmos a Tua Palavra e de sermos por ela inspirados. Amém. Te pedimos que nos inspires e guies a nós aqui, enquanto vamos conversar sobre estes temas maravilhosos, entrarmos nesses grandes segredos que Tu deixaste revelados no Teu santuário, mas também pedimos a Tua bênção para quem nos vê, para quem nos ouve nesta hora, para que também receba luz vinda do alto, para compreender a Tua Palavra. Estas coisas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, pouco depois do desapontamento de 1844, nós percebemos que aquilo que eles achavam que iria acontecer não aconteceu. Jesus não veio à Terra nesse ano. E então alguns estudiosos da Palavra de Deus começaram a estudar aprofundadamente este tema e chegaram à conclusão que o santuário a ser purificado não seria esta terra, mas que seria o trabalho de Jesus no lugar santo e passando para o lugar santíssimo do próprio céu. E portanto nós sabemos que Daniel 8,14 até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, sabemos que o santuário a purificar seria o céu. Existe um santuário na terra, Êxodo 25, em que Deus pediu para se fazer um santuário para habitar no meio do povo, e em Hebreus 8 fala-nos também de um santuário, mas esse sim está no céu. Sabemos que os serviços do santuário terrestre prefiguravam Jesus Cristo e o seu ministério. Ora, vindo Jesus, concretizou-se tudo aquilo que estava profetizado desde o Antigo Testamento. Pedro, o que é que representa o serviço de Cristo neste santuário celestial? Sim, Paulo, este tema realmente é um tema muito interessante, com grandes implicações. Tu fazias aí essa importante ligação entre o santuário na terra e o santuário no céu. E precisamos de ter consciência que a leitura bíblica que fazemos, este digamos, é um tópico introdutório muito importante para compreender todo este tema, é que esta leitura é de que... Tu dizias isso, só queria reforçar isso antes de avançar com uma área mais específica na minha resposta. Muito bem. Mas realmente nós precisamos de entender que a razão pela qual essa interpretação pode ser feita, a tal de que afinal, em vez de Jesus voltar em 1844, na verdade, alguma coisa muito especial de natureza sacerdotal conectada à obra e ao ministério dentro do santuário, nós fazemos essa interpretação não como uma liberdade criativa, mas partindo desse pressuposto de que todos os rituais do santuário na terra, eles prefiguravam e apontavam para aquilo que ia acontecer de facto na realidade. Ora, com muita frequência, e muitos cristãos fazem essa leitura ou essa conexão apenas na questão de haver sacrifícios. Os animais serem mortos, e aí parece mais ou menos óbvio para todos de que aqueles animais mortos, naturalmente, eram animais puros, eram animais que não mereciam aquele sangue a ser derramado e a morte. Então isso apontava para Jesus. Mas, se pensarmos bem, havia um tal rigor, e estava tão bem definido o que acontecia em todo o processo dos vários rituais dentro do santuário, que podemos dizer que não é apenas o facto de haver animais a ser mortos que tem um significado que apontava para algo concreto. Era toda a estrutura de rituais prefigurava toda uma estrutura profética de coisas que viriam a acontecer. Pois, até a Bíblia diz que Moisés fez conforme um modelo que lhe foi mostrado. Portanto, o santuário terrestre era um modelo, ou seja, foi uma cópia do santuário celestial, que é o verdadeiro modelo. À medida humana. Logo, se existe um santuário no céu, se este foi feito com cópia naquele, quer dizer que o que aqui se fez reproduzia algo de muito maior e, obviamente, de universal.
enquanto aqui Israel fazia este conjunto de rituais e uma sequência que era anual, que se repetia ano após ano, obviamente no fundo cada ano, e essa sequência de rituais apontava para aquilo que vai acontecer uma única vez. É por isso que, em relação à questão, ok, então o que é que representa o serviço de Cristo no santuário celestial, essa resposta ela tem que ser entendida à luz precisamente da ideia de que o ministério sacerdotal ele cumpria aqui na Terra um conjunto de objetivos que agora passaram à escala universal e para todos os crentes, passaram, na verdade, a ser representados por Cristo. É por isso que então, agora eu gostava de dar aqui um passo atrás e olharmos um pouco para o que é então o ministério sacerdotal. Porque para nós dizermos, ou respondermos à pergunta o que é que representa o serviço de Cristo no santuário celestial, temos que entender que quem age, quem tem um ministério no santuário é o sumo sacerdote. Por isso a natureza desse ministério é uma natureza sacerdotal. Talvez aqui, Pedro, antes de entrar nessa ação muito importante, talvez dizer como é que se processava no santuário terrestre. Nós tínhamos o sacrifício contínuo, que nós, em hebraico, é o tamid, que é o contínuo, que era todos os dias, uma vez de manhã, outra vez à tarde, e aí era o sacerdote que fazia. Mas, uma vez por ano, no Nitzdak, ou seja, na purificação ou na limpeza do santuário, era feito uma vez por ano no lugar santíssimo, e aí sim era o sumo sacerdote. E portanto é importante perceber o que é que se fazia aqui e saber também aquilo que Jesus está a fazer hoje no lugar santíssimo do céu, ou seja, como a Bíblia diz, em 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. No fundo é esta passagem que Jesus estava do lugar santo para o lugar santíssimo do céu. Certamente tu vais falar do sumo sacerdote e vais falar como Cristo como sumo sacerdote, e era bom nós termos essa ideia antes de abordar esta questão tão profunda. Sem dúvida, é exatamente nesse esse enquadramento que nos ajuda a perceber então o que se passou. Ora, vamos primeiro responder ao seguinte: o que é um ministério sacerdotal? É uma intercessão em favor de alguém. A natureza do sacerdócio é uma luta, é uma obra que se realiza em favor de alguém que está em perigo, ou que está sob ataque, ou que precisa de um poder, de alguma coisa que vai em seu auxílio. Esta é a natureza do sacerdote. O sacerdote, mesmo se era um conjunto de rituais, eles representavam uma intercessão a favor do povo. O que significa que quando alguém precisa de uma intervenção de salvação, sozinho não o consegue fazer. Por isso o sacerdote, e particularmente o sumo sacerdote nesse dia especial, que a seguir já falaremos do que acontecia nesse dia, ele representa essa ideia de que como o povo não podia salvar-se a si mesmo, então precisava do auxílio de alguém. A obra sacerdotal é, por definição, uma obra de lutar, estar ao serviço a favor de alguém que sozinho não consegue ou não pode. Eu gostava de ilustrar isto usando uma das histórias que eu acho mais incríveis na Bíblia. Ela está em Números, no capítulo 16, e eu acho que é uma das melhores histórias da Bíblia para ilustrar ou demonstrar mesmo a natureza da ação sacerdotal. E isto vai nos permitir facilmente entender, ok, então, afinal, é isto que Cristo está a fazer. Porque muito mais importante do que utilizar um clichê, e dizer, Cristo está então a agir como nosso sumo sacerdote, mas isso significa o quê? Em Números 16, nós temos uma história de uma rebelião que aconteceu entre o povo de Israel. Ela teve uma primeira parte, essa história, que está nos primeiros versículos do capítulo 16, com um homem chamado Coré, e depois aconteceu que, depois de uma intervenção divina, eu vou ler aqui a partir do versículo 41, ok? Que diz que no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. Então vejam aí, o povo revoltou-se contra os líderes, Moisés e Arão. E o povo começou a dizer, vós matastes o povo do Senhor. E aconteceu, diz agora, eu vou continuar, aconteceu que juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eu passo aqui uma pausa para dizer, não parece assim muito explícito, mas está implícito de que o povo estaria numa tentativa de atacar, literal, talvez até fisicamente, Moisés e Arão. Porque diz que juntaram-se e viraram-se para a tenda. A ideia era, estamos aborrecidos com o que Moisés e Arão estão a fazer, vamos atacá-los. Ora, esta rebeldia, porque estes são os homens que Deus designou para liderar em seu nome o povo. E o que é que acontece?
Deus olha para este ato como um ato de tal rebeldia que faz vir justiça naquele momento. Então, o que é que diz que aconteceu? Uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor apareceu, em resposta a esta rebeldia. Então diz que vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e Deus apareceu e falou com eles. Isto é incrível, esta história. Agora, o versículo 45 vai dizer o que é que Deus então disse que iria acontecer. E disse: levantai-vos do meio desta congregação, porque eu vou consumi-la num momento. Deus declarou que ia consumir o povo devido a este ato de enorme rebeldia contra o próprio Deus. Portanto, as consequências, se este ato não tivesse justiça da parte de Deus, as consequências seriam dramáticas para a continuidade do próprio povo. Sim, porque isto não era só rebeldia contra Moisés e Arão, era contra o próprio Deus. Era contra Deus. Ora, como eles usaram o profeta e o sacerdote, lembremos que estes eram os dois grandes ministérios que o povo tinha neste momento, portanto eles revoltaram-se contra os dois ofícios. Contra o profeta. Já agora um detalhe interessante, porque o profeta é aquele que representa Deus diante do povo, fala em nome de Deus, e o sacerdote é o contrário. O sacerdote é o que representa o povo diante de Deus. Portanto, profeta e sacerdote são os instrumentos de comunicação. Um fala de Deus para o povo e o sacerdote vai e fala em nome do povo para Deus. O povo voltou-se contra a comunicação com Deus. Por isso o povo queria matar a comunicação com Deus. É isto que está em causa. Por isso Deus disse, ok, então se eles querem matar a comunicação, vamos destruir a possibilidade de comunicação. É a lógica desta história. Mas o ponto onde eu quero chegar é o que vai acontecer a seguir. Moisés e Arão ficaram com um tal sofrimento e em misericórdia para com o povo, diz o texto, que... versículo 46, que Moisés então e Arão prostraram-se sobre os seus rostos, deitaram-se em terra. E Moisés deu uma ordem a Arão: toma o teu incensário, põe nela fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Porque a praga que trazia, no fundo, a justiça, a ordem que Deus estabeleceu, já tinha iniciado. E o povo estava literalmente a ser dizimado. Vamos terminar agora no versículo 47, que é onde está a expressão que eu quero usar aqui hoje. Então Arão fez o que Moisés disse, tomou o incensário, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez a expiação pelo povo. Ou seja, cumpriu a sua função sacerdotal. Que é fazer a expiação pelo povo. É lutar a favor do povo. E qual foi a conclusão? Versículo 48. Estava Arão em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Eu arrepio-me com esta história. Não só pela dimensão, de facto, bastante dramática que há nesta história, mas é para ela ajudar a compreender o que é a natureza do ministério sacerdotal. Porque em condições normais nós diríamos assim, bom, já que Deus enviou aquela praga e começou a matar o povo todo, o que seria normal, talvez o que até seria justo, é que então, já que morreu um, morriam todos. Mas é que a história não é assim que ela acaba. Porque quando o sacerdote inicia o seu ministério, ora, quem é que tinha estabelecido... Ministério intercessório. Intercessório. Porque isto é intercessão. Este é o texto que eu considero que na Bíblia melhor explica a natureza da intercessão, que é uma luta a favor daquele que está condenado. Então, o sacerdote vai usar as regras, se quisermos, que Deus tinha estabelecido. Eram as regras do sacerdócio. Por isso é que, quando ele leva aquele incensário, com o fogo que veio do altar, que o próprio Deus tinha acendido, e ele agora coloca-se ali a fazer intercessão, e tem esta beleza quase poética, que é ele colocou-se entre os vivos e os mortos, e a praga cessou. Ou seja, ele pôs-se como sacerdote a agir em favor daqueles que ainda podiam ser salvos. Ora, aqui está, à escala humana, uma identificação muito precisa do que é o ministério sacerdotal. E isto ajuda-nos a compreender, talvez de uma maneira um pouco mais profunda, qual é a obra que Cristo está a fazer no santuário. Porque qual é a praga que existe? Essa praga é o pecado. E a rebeldia contra Deus é que é a natureza do pecado. O que Cristo está a fazer no céu é agir como sumo sacerdote
Isto quer dizer o quê? Que ele está a ministrar em favor dos pecadores para evitar a condenação. Por isso é que a obra de Cristo no santuário é uma obra para salvação. É uma obra a favor do seu povo. De todos os que quiserem aceitar, porque nós ainda estamos a tempo de aceitar, essa obra. Isto mostra duas coisas. Primeiro, que a salvação não se conquista por mérito humano. É uma das consequências de entender o ministério de Cristo no céu. Porque se a salvação se pudesse obter por mérito humano, qual era a conclusão? Cristo não precisava de estar a fazer nada. Não havia obra nenhuma para fazer. Eu tinha que andar aqui a lutar até conseguir. Seria o mesmo que na história que nós lemos, as pessoas tentarem fugir da praga até ver se conseguiam. A ver se um escapava da praga. Mas ninguém escapa da praga. Sim, seria impossível. Era impossível. Então tem que ser o sacerdote a vir, a agir com os instrumentos espirituais do sacerdócio para fazer a salvação ser possível. Neste caso, a expiação. A expiação. Por isso é que, o que é que nós podemos dizer que é a obra que Cristo iniciou no céu? E profeticamente, já estudámos isso, ela iniciou-se em 1844. É uma obra especial que está obviamente conectada já com o final do juízo, que é a vinda de Cristo, e esta obra vai acontecer, é uma obra de luta em que Cristo usa o seu próprio sangue, como dizia Hebreus, para lutar a favor do seu povo. Eu gosto de pensar nessa imagem que transmitiste, no que era o conteúdo do incensário. Porque aquele incensário que tinha sido colocado a arder com a brasa que tinha vindo do altar, tem duas vertentes que são bem conhecidas hoje. A primeira delas é que todos associam o incenso à oração. Agora a questão é, e qual era o conteúdo dessa oração? A motivação pela qual a oração ascendia aos céus é porque tinha sido o próprio Deus a acender o fogo que seria necessário. E o combustível para essa chama se manter aceso eram as gorduras e o sangue do cordeiro que tinha sido morto no altar. Portanto, o que ascendia na oração não era a oração do sumo sacerdote, mas era o aroma, por assim dizer, do sacrifício que tinha sido feito. Da mesma forma, então, qual era este ministério deste sumo sacerdote? Apresentar não o seu trabalho, mas aquilo que tinha acontecido no altar. E porque o que tinha acontecido no altar tinha sido a morte do inocente, então a intercessão podia ter sucesso. E aqui se une a justiça e a misericórdia. Porque a vontade do sacerdote era que existisse a misericórdia. Mas para que a misericórdia fosse possível, não podia ser abandonada a justiça. E a justiça implicava que a lei tinha que ser cumprida. Muito bem. Vocês falaram aí um pouquinho sobre a questão do sacerdócio e a questão do santuário, não é? Há pouco também eu falei isso no início. Havia duas faces, digamos assim, do santuário. Ali havia o pátio. Estou a falar do santuário terrestre, não é? Havia o pátio, depois havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo entrava o sacerdote, e o sacerdote ali fazia o tamid, ou seja, o sacrifício contínuo, mas depois, uma vez por ano, em 1844, aconteceu que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do céu, como o Pedro há pouco falou. Só que o dia, nós falamos do Yom HaKippurim, Akipurim, porque o in é o sufixo do plural, quer dizer que não havia só uma expiação, haviam pelo menos 3 expiações que nós identificamos aqui de uma forma clara. Por exemplo, em Levíticos 16:11 diz: e Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Portanto, aqui é o mesmo Arão que tu falavas, Pedro, mas aqui ele fará expiação por si e pela sua casa. Isto estamos a falar naquele dia especial, que é o dia da purificação do santuário, não é? Depois, em Levítico 16:16, também em Levítico 16:16, diz assim: assim fará a expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões. Ou seja, o santuário, durante o ano, ia ficando sujo, e uma vez por ano tinha que ser limpo. E depois, no versículo 17, portanto, Levítico 16:17, diz: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. E aqui o povo entra também nesta questão, como tu falavas, em favor do povo. Então temos aqui, por si, pela sua casa, pelo santuário e pela congregação de Israel, portanto, pelo povo. E assim, desta forma, digamos assim,
isto ia sendo limpo. Não só o santuário ia sendo limpo, mas também o povo ia sendo vindicado, ia sendo transformado, ia sendo salvo, espiado, como há pouco falávamos, não é? Então, como é que se purifica este santuário? Daniel? Eu acho que isto é extremamente interessante quando nós olhamos para o que se passava ali no santuário e perceber que isto era uma grande escola visual. E uma escola visual de como é que funciona a justiça. Porque, como dizias, ao longo de todo o ano, todo aquele que sentia-se arrependido, todo aquele que tinha pecado e sabia que a consequência do pecado era estar nesta inimizade com Deus, ele levava o seu cordeiro e de certa forma tinha ali representado que o seu pecado tinha sido pago por aquele cordeiro e este testemunho era depositado no santuário junto ao altar de incenso. E ao longo do ano o que vai ficando sujo não é tanto a ideia de que há um edifício que está sujo, mas sim um edifício que está a acumular o testemunho de todo aquele pecado. E chega um momento em que não é uma pessoa, não é duas pessoas, não é três pessoas que têm, é todo um povo que tem naquele local um testemunho de todos os seus erros ao longo de todo o ano. E chega um momento em que é necessário alguém interceder e apresentar perante o trono de Deus. Chegar o momento do juízo. E aqui o juízo não é ir para uma sala de julgamento a ver o que é que acontece. Não, é quando é chegado o momento de decretar a sentença, de arrumar com o assunto. E neste momento em que surge esta possibilidade, alguém vai ter que ir em frente. O sumo sacerdote vai ter que ir apresentar. Mas o sumo sacerdote não pode ir lá fazer o que quer que seja sem ele próprio estar reconciliado com Deus. E daí a necessidade dessa primeira expiação, de ele arrumar a sua casa interior para que se possa apresentar perante Deus numa circunstância em que ele próprio também necessita. Porque os seus próprios pecados foram apresentados no santuário. Mas a sua família? A sua família também. E aqui a limpeza é... A justiça de Deus implica que ele diz sempre a verdade. E se Deus diz que o salário do pecado é a morte, então isto não pode deixar de ser assim. Mas, no entanto, como dizíamos há pouco na história do incensário, o que era apresentado na oração não era o sangue que ia carregado com a minha impureza, mas sim o sangue que ia carregado com a pureza de Cristo. E assim é apresentado perante Deus. E aí existia a necessidade de imputar a culpa a quem realmente era o originador da culpa. E neste ato de expiação havia duas faces da ocorrência. Uma face cá fora, de todo um povo, que todos eles tinham que jejuar. Examinavam o seu coração. Todos eles examinavam-se, todos eles sentiam que faziam parte daquele acontecimento. Não havia ninguém que quisesse dizer que pertencia ao povo de Israel e não se sentia naquele momento também responsável pelo estado de impureza no santuário. Todos sentiam o mesmo. Em simultâneo, havia um movimento da parte do sacerdote, quase que como que ia lá dentro do santuário interceder, apresentar os méritos, apresentar os players deste grande conflito, e como que trazia, levando para lá o sangue de um cordeiro puro, trazia para fora as marcas do que tinha ficado lá dentro, impunha as mãos sobre um bode, e esse era lançado para que fosse para o deserto, para longe da congregação. Portanto, havia dois bodes aqui, não é? Um que era sacrificado para o Senhor e que levava os méritos, e outro que ficava cá fora e que ia receber simbolicamente a culpa de quem é que efetivamente tinha sido responsabilizado por tudo o que aconteceu. E esse simplesmente deixava de existir. Porquê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, naturalmente deixamos de ter vida. Porque Ele é que é o doador da vida. Esse bode ia para o deserto. Ia para o deserto, ia para longe. Morria simplesmente porque saiu da vida. É quase como que a imagem do peixe que vive na água. E a água diz para o peixe: não saias de mim para que vivas. Não é que ele, se fugir, a água vai o matar. Simplesmente, se o peixe sai da água,
não vive mais. E era isto que acontecia com este bode. Este bode era lançado para fora com toda a culpa como responsável, e no momento em que ele se afasta do povo, ele naturalmente vai morrer. E esta era uma grande mensagem que era dada para este povo. Nós precisamos de Deus. Só com os méritos do Cordeiro que foi apresentado é que eu tenho a possibilidade de me manter dentro do povo. Sendo que neste bode era muito relevante o facto de não haver derramamento de sangue. Isso. Porque como estamos a falar sempre de um contexto simbólico, é evidente, tudo isto eram alegorias para poder ilustrar a realidade, como sabemos que o sangue derramado dentro destes rituais apontava para esse sangue puro e perfeito, logo este animal, como ele ia representar a culpa, ele não podia derramar sangue, porque aí facilmente seria confundido, então afinal, qual é que representa o sangue A vida extinguia-se do por si Messias, só. não é? Por isso o facto de não haver derramamento de sangue no meio deste contexto é muito relevante para poder identificá-lo, este bode para Azazel, como sendo de facto aquele que representa o inimigo, o acusador, o culpado, no fundo, de toda esta história de... Já iremos falar sobre isso, penso eu. Mas agora eu vou parar para apresentar aqui uma oferta muito especial que temos para si. É o Guia de Estudos A Cura do Pecado. Precisamente estamos a falar sobre o pecado, sobre o santuário, como é que o pecado um dia vai ser expiado e como é que ele vai terminar. Este guia vai ser muito importante na sua caminhada de fé. A excelente notícia é que este guia é totalmente gratuito. Para o receber, basta enviar-nos uma mensagem para o número 933-939291, 933-939291 e pedir o seu guia de estudo A Cura do Pecado. Cura do Pecado que fala sobre como surgiu o mal, como se libertar da dor, enfim, fala como é que o pecado vai terminar para que possa compreender todo este contexto importante. Nós daremos seguimento ao seu pedido, se pedir ainda hoje, ou se quiser estudar com a sua família. Não perca esta oportunidade, que é uma oportunidade excelente. Vou repetir o número 933-939291. Tenho a certeza que apreciará o conteúdo deste guia. Muito bem, estamos a falar neste contexto e o Pedro estava aqui a lançar algo que é muito importante, que é, no fundo, este bode representaria, ou de uma forma simbólica, o inimigo, não é? E nós vemos na Bíblia também que um dia Satanás, não é, também irá para o deserto. Será que tem aqui alguma correlação entre este bode que leva a culpa dos salvos, daqueles que estão a ser, no fundo, hoje a expiação está a ser feita no céu? Será que esse bode podemos dizer que ele simboliza esse Satanás que será lançado no deserto? O que é que vocês acham? Sim, sem dúvida que ele simboliza Satanás. A forma de fazer essa conexão, claro, não podemos esquecer que estamos a falar, como dizíamos há pouco, dentro de um contexto de uma metáfora. Esta metáfora viva, obviamente, implicava gestos, rituais da parte do povo, implicava todo um conjunto de rituais que se seguiam numa sequência correta, repetitiva, mas que permitia, há bocadinho o Daniel falava que era quase uma questão educativa, há aqui uma grande pedagogia. Exatamente. Há uma pedagogia tremenda à volta de todos estes rituais, que é evidente que também tem uma dimensão profética. E é nessa dimensão profética que nós não podemos esquecer que, se há uma dimensão profética, quer dizer que estes rituais eram também anúncio. Por isso é que o papel de Cristo, que particularmente no dia do Yom Kippurim apontava para essa obra que ele faria no santuário, há essa dimensão profética no que estava representado neste bode, uma vez que apontava para o que acontecerá com o diabo, Satanás, precisamente quando ele também for lançado ao deserto e, portanto, dentro de uma sequência, de uma cronologia, não é, escatológica, ou seja, aqueles que serão os acontecimentos do tempo do fim. Neste ritual também estava representado aquilo que profeticamente vai acontecer de facto. E por isso é muito, muito interessante e ao mesmo tempo poderoso ver que nesta pedagogia da história da salvação não poderia ficar de fora aquele que é o grande culpado e o grande agente desta história, trazendo o pecado, como sabemos, para a terra, bem que nos advertiu o Apocalipse, não é? Ai dos que habitam na terra. E, portanto, a obra de Satanás, ela também tem o seu lugar, particularmente no ritual deste dia. Ok, e aqui vamos chegar em 1844, como nós falámos, no final dos 2300 anos, ao que nós chamamos de juízo, não é? Começa o juízo. Pedro, pode-nos falar um pouquinho sobre a chegada do juízo? Sim, esse é um tema fantástico e nós podemos dizer que quando olhamos para, particularmente as profecias de Daniel,
nós encontramos aí claramente a presença de uma mensagem sobre o juízo que também se conecta com o que está a acontecer através da celebração deste dia e com o seu paralelo profético, obviamente, para o ano 1844. Eu vou então deixar aqui 2 ou 3 notas que me parecem relevantes. Vamos relembrar aqui alguns aspectos proféticos muito importantes, mesmo se não temos o tempo para os aprofundar, mas lembremos de Daniel 7. Ok. Daniel 7 apontava para aquela sequência de animais que são vistos na profecia. Esses animais, obviamente, sabemos que eram o leão, o urso, o leopardo, e que representavam Babilónia, a Medo-Pérsia, a Grécia, e depois vem aquele animal terrível que apontava para Roma, e depois sabemos que esta profecia vai terminar, no fundo ela vai apontar para um momento-chave, que está no versículo 26. Ok. E o que o texto diz é que depois de uma ponta pequena que saiu de entre os 10 chifres, estes vêm daquele último animal, então o que é visto? É visto uma visão de um juízo. Diz o versículo 26 que o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Nesta sequência de visões que apontam para esta sequência de impérios e depois do que vai acontecer com o último império, o juízo é estabelecido. Ou seja, nestas cenas que Daniel vê, esta sequência termina com um juízo no céu. Ora, quando nós vamos a Daniel 8, temos o paralelo, porque nós sabemos que Daniel 7 e 8 leem-se em paralelo. Ora, em Daniel 8 nós vamos ter o carneiro e o bode, que representam a Medo-Pérsia e a Grécia, e depois temos a ponta pequena, obviamente, que é a dimensão final e espiritual do Império Romano. E a seguir a isso, o que é que vem? Portanto, isto está nos primeiros versículos de Daniel capítulo 8, até que chegamos ao capítulo 14, portanto, depois desta sequência, e mais uma vez a mesma visão que vem em Daniel 7, que é uma visão de santuário, de juízo, em que diz até até quando o santuário será pisado, é a pergunta do versículo 13, e o versículo 14 diz, ele me disse até 2300 tardes e o santuário será purificado. Ou seja, nós quando olhamos para estas duas visões, ou esta sequência de visões, percebemos que elas vão consumar-se num momento decisivo que responde aos problemas que estavam a ser trazidos e que tem a ver precisamente com o juízo de Deus manifesta-se. Aliás, o capítulo 7, verso 9 e 10 de Daniel, também diz, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Mais uma vez aqui a noção do juízo. Portanto, estes 2 capítulos apontam para esta ideia de que o juízo que virá, ele tem um conjunto de características, seja no tempo, seja no que ele representa. Então, há pelo menos 3 características que nós podemos dizer que estão claramente estabelecidas nas visões de Daniel 7 e de 8. A primeira delas é que o juízo tem uma natureza escatológica, ou seja, o juízo está conectado com o fim da história deste mundo, que é isso que é a dimensão escatológica das profecias. Ou seja, o juízo vem como uma etapa essencial para a preparação da vinda de Jesus. É isso que Daniel e Apocalipse vão chamar o tempo do fim. Apocalipse 14, 7, não é? Que diz, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo. Ora, isto acontece na preparação de quê? Para a vinda de Cristo, que depois vem, é a visão que vem a seguir a essa, é o ceifeiro que vem para ceifar, não é? E colher. Portanto, há uma dimensão escatológica muito importante nas referências ao juízo nas profecias. Ou seja, este juízo ele só existe, ainda não é uma referência à volta de Jesus, porque a volta de Jesus vem a seguir. Por isso é que é muito importante reconhecer que há um papel e há uma obra de juízo que acontece antes da vinda de Jesus, em preparação para a sua vinda. Mas também é muito importante notar que todas as revelações sobre o juízo, elas são cristocêntricas. Ou seja, o que é importante é reconhecer que o que está em causa é o que Jesus está a fazer. Neste caso é o que Jesus está a fazer no santuário, se formos para Daniel no capítulo 8, ou quando os livros são abertos em Daniel no capítulo 3. E obviamente que a dimensão final, a terceira dimensão, é o que podemos chamar a dimensão moral. Ou seja, o que estão em causa são as escolhas que nós fazemos nesta terra. Por isso a escolha entre o bem e o mal implica-nos a nós. A obra é de Cristo, seja porque ele vai voltar no final do juízo, seja porque ele está neste momento numa obra de juízo, mas há uma dimensão moral. Porque tanto o juízo como a colheita que Jesus fará,
o que está em causa são as escolhas que nós fazemos. Ok, muito bem, excelente esta visão. Daniel, esteja o mesmo nome de Daniel da Bíblia. Uma coisa é certa, o dia do grande perdão, digamos assim, o dia que nós chamamos de Yom Kippurim, o dia das expiações, era chamado também o grande perdão, não é? O dia do grande perdão. Isto mostra que é uma boa nova que está associada a este dia. Tu podes falar-nos um pouquinho sobre essa boa nova? Posso, sim senhor. Aliás, o próprio nome Daniel é interessante, que é que Deus é o meu juiz. E isto como sendo uma boa notícia. Sabes, quando eu penso em algumas das frases que Cristo deixou registada na palavra, por intermédio dos seus apóstolos, há uma que me chama a atenção e que aparece em Mateus 5, nos versos 17 e 18, quando era questionado exatamente sobre as Escrituras, e ele dizia: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E quando um israelita se referia à lei ou aos profetas, referia-se à Bíblia como um todo. E continuava: não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Quando nós olhamos para tudo isto que o Velho Testamento nos traz sobre aquilo que se passava no santuário, esta é a nossa maior prova para poder dizer que Jesus se referia aqui a algo e a um tempo que ainda não acabou. Ainda não acabou porque a lei e os profetas, todo o Velho Testamento, deixavam uma imagem de algo que só terminará na volta de Cristo. Então nada ainda mudou nas regras do jogo. E quando nós chegamos a este dia de juízo, então podemos ver que se todo este fio condutor é o fio condutor de, no fim, o amor, que é o próprio Deus, vai ser a face vencedora, então a chegada do juízo é um bom sinal. E o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no seu capítulo 4, a partir do verso 14, levava este expoente de felicidade a um extremo, quando ele dizia: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, mas antes foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com ousadia, junto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Este momento de juízo era um momento não de dúvida, não de temor pela notícia que possa vir do julgamento, mas de certeza. Certeza porquê? Porque aquele que está lá a oficiar já levou o sangue que era necessário dar de pagamento. Portanto, eu posso entrar com toda a confiança. E isto leva-me também a uma imagem de um livro que é muito querido, até muito dos pequenos, que era a história de Esther. Esther não se podia aproximar do trono do rei por sua própria vontade, nos seus próprios méritos, porque isso poderia querer dizer a sua condenação e a sua morte. Da mesma forma, nós por nós próprios, se tentássemos nos achegar do trono de Deus, seríamos fulminados pelas nossas próprias transgressões, porque nós próprios estamos afastados de Deus. Mas aqui o que Paulo nos apresenta é: não precisas ter medo de te aproximar, podes te aproximar com toda a segurança e com toda a ousadia. Porque realmente existe uma dívida, mas essa dívida está paga. E quem está a apresentar essa dívida foi exatamente alguém que sabe como é que as coisas acontecem e que pode usar todos os argumentos que fossem necessários. E então, quando te apresentares, vais-te apresentar com a folha limpa. Pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. E todo este evoluir, permitam-me dizer assim, todo este evoluir de acontecimentos no santuário vai sempre no mesmo sentido. Confessa, aceita os méritos, aceita que já foi feito por ti, e a única coisa que precisas de fazer é exatamente declarar que precisas deste Redentor. Que este sangue, eu preciso dele.
Porque no dia em que eu começo a aceitar, realmente não há palavras para poder explicar. Porque tão grande foi o presente que tive, que eu vou precisar de partilhar com os demais esta tão grande alegria que tenho. Porque esta é a boa nova do julgamento. Porque este julgamento não é de apurar responsabilidades, mas simplesmente apurar se o preço foi pago ou não. E se eu me apresento perante Deus com o preço pago, só há uma coisa que vai restar: receber o galardão, receber o prémio. Eu até vou falar aqui um pouquinho sobre esta questão do juízo. Talvez alguns dos cristãos que nos estejam a ver agora não saibam esta noção do juízo, ou pensam que o juízo é só depois da volta de Jesus. Mas falar que o juízo de Deus, ele tem 3 fases, não é? Uma fase que nós chamamos de juízo investigativo. É tudo o mesmo juízo, só que são 3 fases distintas. O juízo investigativo começou em 1844 e terminará quando a porta da graça se fechar. Portanto, é esse juízo que nós chamamos de juízo investigativo. Depois existirá a parte do juízo, a fase milenar, que é os 1000 anos que estaremos no céu, e aí é a fase do juízo milenar. E depois, quando Jesus vier, não é, uma outra vez, aí será a fase do juízo executivo, para executar a sentença final, não é? E nós estamos aqui a falar hoje desta parte do juízo investigativo. Sim, e é muito interessante quando nós olhamos, porque no nosso sistema judicial atual nós conseguimos ver essas etapas. Temos o momento em que se apura os factos, temos um momento em que eu tenho a oportunidade de recorrer da decisão. Se eu achar que no apuramento dos factos e no apuramento da responsabilidade alguma coisa estava incorreta, eu tinha a possibilidade de recorrer, e só depois na justiça portuguesa chama-se o transitar em julgado, ou seja, só depois de ter passado todo o tempo que havia disponível para certificar a decisão é que ela é aplicada. Sim. Mas quando chega a estas 2 fases, a decisão foi tomada. E por isso é que o Apocalipse vai dizer que quem é justo, justifique-se ainda; quem não é, vai continuar também no mal, porque vai chegar um momento em que todos nós vamos ter que assumir uma posição neste grande conflito. Exatamente. A nossa mente vai ter que decidir se eu quero aceitar os méritos ou se eu, por mim, estou muito bem. A Bíblia fala nisso, a porta da graça, quando ela se fechar, aí já não há mais Exatamente. hipótese. Por isso é que há pouco o Pedro falou do juízo antes da volta de Jesus. É esta fase do juízo que nós estamos a falar aqui. E uma coisa muito importante, Pedro, estavas a falar em Daniel 7, eu gosto muito de Daniel 7, e há aqui uma passagem em Daniel 7:27 que diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, este reino vai ser dado aos santos do Altíssimo, não é? E, portanto, esta é uma boa nova, de que Jesus, nesta grande conflito, nesta grande batalha, ele é o vencedor, e os santos que estiverem ao seu lado também serão vencedores, não é? Nesta grande batalha. Muito bem, Pedro, ainda tinha mais uma questão para te colocar aqui, que eu penso que é importante, que tem a ver com o juízo é uma boa nova, sim, mas para onde e com quem nós iremos? Acho que é uma pergunta que era legítima colocar agora neste momento. Na verdade, a nossa esperança está totalmente centrada em Jesus. Não é? Isso, sabemos que a Bíblia nos aponta isso desde a primeira página até à última. É por isso que uma das coisas muito boas em estudar na Bíblia tudo o que está à volta do juízo é esta compreensão de que Jesus está a fazer tudo o que precisa ser feito. Quer dizer que alguém, para ser achado em falta neste juízo, realmente precisa de desperdiçar todas as oportunidades e todo o trabalho que está a ser executado. Aqui, o Daniel há pouquinho lia aqui as palavras do apóstolo aos Hebreus no capítulo 4. Não precisamos de voltar a ler, mas é interessante que expressões como ter confiança, ou alcançar misericórdia, ou sermos ajudados em tempo útil, é interessante como o texto é claramente sobre o juízo, porque é sobre o que Deus está a fazer no santuário, e as expressões são extremamente positivas. Um outro exemplo disso é também em Hebreus no capítulo 10. Talvez fosse agora útil lermos esta passagem, porque ela conecta-se tão bem com aquela que há bocadinho líamos. A partir do versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, vamos encontrar também algumas palavras que são interessantes, porque o contexto é mais uma vez o contexto da obra que está a ser feita no santuário, portanto que nós sabemos, por contexto geral, profético da Bíblia, que é uma obra de juízo, e no entanto as expressões são altamente positivas e inspiradoras e motivadoras.
capítulo 10 de Hebreus 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Portanto, temos aqui a primeira expressão dessa visão positiva, é ousadia para ir para o santuário. Então nós podíamos dizer assim, bom, espera lá, se nós sabemos ou aprendemos pelo estudo das profecias, particularmente de Daniel, que a obra de Cristo no santuário é uma obra de juízo, vamos ter medo, quer dizer, como é que vamos olhar, qual é a nossa atitude em relação a sabermos esse facto? Mas depois Hebreus vem nos dizer que o que nós temos que ir é com ousadia. Porquê? Isto conecta-se com o que dissemos há pouco, porque a obra de Cristo é a nosso favor. Como é que nós sabemos isso? Porque ele é sacerdote. Então, ele está a agir como juiz, mas é um juiz sacerdotal. Além disso, também é advogado. Pois, ele é o advogado, não é? Que coloca Cristo dentro deste âmbito. A obra que Cristo está a fazer é uma obra a favor. É um advogado de defesa do seu povo. Por isso ele defende, ele luta com. Há bocadinho o outro texto dizia, ele foi tentado em tudo, portanto ele sabe. Portanto, ele está em defesa de... Não é? Vou continuar aqui porque o apóstolo depois dizia, versículo 25, para entrarmos então com ousadia, mas fazendo o quê? Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos, vem outra vez o apelo, ok? Então como é que vamos abordar este facto? Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Mais duas expressões muito fortes. Estás no versículo 22. Estou no 22. Okay. Muito positivas. Irmos com o coração verdadeiro, ou seja, animados, não precisamos estar escondidos. Indo com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados. E agora termino com o 23. O versículo que diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora vem a palavra esperança. Portanto, palavras como ousadia, como certeza de fé, como esperança, é interessante porque são uma espécie de campo semântico, não é? É o tema geral que o apóstolo vai usar aos hebreus sempre que está a falar da obra de Cristo no santuário. Sabendo nós, então, que essa obra é uma obra de juízo, o que nós podemos entender é que as palavras, estas palavras-chave, apontam-nos numa direção. E essa direção é esta, o juízo é uma boa nova. O juízo é uma boa nova porque é uma obra de Jesus. Todas as obras de Jesus são maravilhosas. As obras de Jesus são todas boas porque são a nosso favor. E é esta visão que nós precisamos de ter sobre o santuário, que hoje estivemos aqui a estudar de uma maneira mais profunda, e sobre o juízo de Deus. Por isso é que há alegria no céu. Falávamos de Daniel 7, as visões de Cristo no céu, quando ele age enquanto juiz, enquanto sacerdote e advogado, são sempre visões de glória. Porquê? Porque essa obra é uma obra maravilhosa. Mesmo quando diz que os livros se abriram, toda a linguagem que é usada é uma linguagem de ânimo, de alegria, de êxtase. Porque a obra que Cristo está a fazer é uma obra de salvação. Quando nós compreendemos isto, dá-nos uma perspectiva realmente muito diferente daquela que poderia ser, à partida, a ideia de que nós estamos neste momento no tal processo investigativo, que é um processo de alguém que está a cuidar do nosso caso, não é para nos atacar, é para nos salvar. É isto que significa Jesus ser o juiz. É para nos defender e cuidar de nós, não é? É cuidar de nós. Cuidar de nós. Há uma escritora cristã chamada Ellen White, que eu gosto bastante. Ela tem um livro que se chama Grande Conflito, e nesse livro, na página 415, ela diz o seguinte: Jesus não desculpa os teus pecados, mas apresenta o seu arrependimento e a sua fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço-os pelo nome, gravei-os nas palmas da minha mão. Isto só mostra que realmente é o que ele faz, não é? Ele está, no fundo, a colocar os seus méritos, esticando os seus braços e as suas mãos ao Pai, dizendo assim: eu os conheço pelo nome, eu gravei-os nas palmas da minha mão. As palmas são, no fundo, é os cravos que ele teve da sua morte na cruz, não é? Ele está a ser efetivada hoje nesse santuário. E isso é em nosso favor, como tu dizias, Pedro. Sem dúvida. E é interessante que quanto mais olhamos para Cristo, mais damos conta que nós não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. E vez após vez nós acabamos por cair nesta dualidade de
se eu vou nas minhas capacidades, não adianta, não vou a lado nenhum. Não tenho como contestar. Se eu vou nos méritos de Cristo, ele tem as provas que realmente conseguiu fazer e cumprir tudo aquilo que estava para ser cumprido. Nos méritos de Cristo não tem como me perder. Exatamente. Mas aqui também a escolha é nossa. Este grande conflito tem muito a ver com isto, com a nossa decisão, com a nossa escolha, de que lado é que nós queremos estar, porque ele fez tudo aquilo que era possível, não só na cruz, mas está a fazer ainda hoje no lugar santíssimo do céu. Ele está a fazer tudo em nosso favor, para nos salvar, para nos remir, como aqui dizia, esticando os seus braços, como o advogado de defesa para connosco, mas nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude, que é uma atitude de aceitar esse sacrifício e aceitar aquilo que Jesus está a fazer por nós. Porque o facto de Jesus estar a fazer, se eu não aceito, isso não vai ser benéfico para a minha vida. Vai ser benéfico, sim, se eu aceitar verdadeiramente. E Deus deu-nos essa liberdade de escolha para nós optarmos e decidirmos. Vivemos hoje neste grande dia das expiações, não é? De exame de coração, de consagração, de aceitação da palavra de Deus. Jesus hoje está a interceder, está a trabalhar no juízo, mas para ajudar o seu povo. Tal como o sumo sacerdote, quando fazia a purificação do santuário, quando saía do santuário e saía vivo, era uma festa. Era a festa do Yom Kippur, não é? Aquela festa do grande perdão. Fazia uma festa para dizer: Deus esteve connosco, Deus ouviu as nossas orações, Deus é o nosso advogado, Deus é aquele que nos reconcilia. E, portanto, hoje, não é, simbolicamente, estamos a viver esse tempo em que Jesus está ativo a nosso favor. Não é? Daniel, em que condições é que nós podemos chegar à presença de Deus e como é que nós somos apresentados? Estamos quase a terminar, temos 4 minutos. Como eu sou apresentado só depende de mim. Uma coisa eu sei: antes de eu começar a caminhada, levo uma grande carga de responsabilidade pelo que fiz. Mas quando Cristo chama, Ele chama para: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O que Ele quer é retirar de nós as cargas para que juntamente com Ele possamos fazer uma caminhada. E essa caminhada é sempre na mesma direção, rumo à pátria celestial. E agora a questão é: como é que eu vou decidir manter-me? Vou eu decidir que quero continuar a automutilar-me com a culpa daquilo que eu fiz? Ou vou realmente aceitar o convite que alguém já tenha pago o preço por mim e poder entrar, como o apóstolo Paulo dizia, com toda a ousadia na felicidade? É que é muito fácil para o ser humano atribuir a culpa da minha infelicidade a circunstâncias, aos outros, aos infortúnios da vida, quando aqui se por um lado eu posso pensar, como dizia há bocado o pastor Pedro, como é que eu me posso perder depois de todo o preço já estar pago? É muito simples, eu posso me perder se continuar a olhar para a minha culpa. Porque no dia em que eu olhar para os méritos de Cristo, então realmente este dia das expiações, esta festa do perdão, vai ser algo de inevitável, porque o preço já foi pago. Sim, e uma coisa muito interessante é que no lugar santíssimo a justiça e a misericórdia se unem. Encontram-se. E entrando pela fé no santuário de Cristo encontramos perdão e vitória. Por isso é que muitos dos amigos que nos têm a ver hoje provavelmente andaram na ignorância, e a Bíblia diz também que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, não é? E portanto, quando nós compreendemos estas questões, o nosso passado, pode ser um passado até triste, um passado até escuro, um passado até que nos tenha levado a ter algumas atitudes menos positivas na nossa própria vida, mas quando nós descobrimos estas verdades como elas são apresentadas em Cristo e quando nós aceitamos Cristo no nosso coração, a nossa vida muda e nos sentimos livres. Por isso é que nós podemos dizer que a verdade nos liberta, Cristo nos liberta, não é? E hoje é esse dia. Amém. Estamos a terminar, talvez começar com o Pedro para uma última mensagem lá para casa e depois o Daniel terminaria. Minha mensagem talvez se centre, para que comentar mais do que as palavras do apóstolo João, que se calhar nós quase aqui conseguiríamos dizer de cor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a injustiça. Amém. A força deste versículo é de que tudo é feito por Deus, é Ele que é fiel, é Ele que é justo, é Ele que perdoa, é Ele que purifica. Mas estas promessas todas estão penduradas numa palavra com 2 letras: se confessarmos. É por isso que, para os nossos estimados espectadores, eu diria: não deixe a sua vida pendurada, confesse os seus pecados e reconheça que Jesus está disponível para o salvar. Amém. Obrigado, Pedro. Daniel. Eu diria de uma forma muito simples aos ouvintes e telespectadores: nós temos um Deus que se ama, lhe ama de uma forma tão profunda que fez tudo o que estava ao alcance. Mas tudo. Só temos que agarrar essa bem-aventurada esperança. Temos tudo, mas tudo, para a felicidade. Não vamos ficar satisfeitos com o pouco. Mas acredite, no dia em que encontrar esta boa esperança, pode ir ao trono da graça diretamente, fechar os seus olhos, orar, e vai ver que nesse momento vai encontrar toda a segurança de uma paz que só Deus pode dar. Achegue-se a Ele. Amém, amém. Obrigado, amigos, por esta partilha tão importante, e espero que tenha sido muito bom, muito positivo para lá para casa, como foi também para nós aqui. Amém. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. É sempre um prazer poder desfrutar da sua companhia e partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Ficou alguma coisa por dizer? Alguma dúvida no ar? Quer deixar-nos a sua sugestão? Pode fazê-lo através do número 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. 933 939291. Fica o encontro marcado para o próximo episódio. Deixo-lhe um abraço de amizade para si e para a sua família. E já sabe, continue com a sua Bíblia aberta.